Olá pessoal, como é que vocês estão? Conforme a gente tinha combinado, eu gravei aqui a devolutiva da avaliação formativa que nós fizemos durante essa semana, para que vocês possam estudar um pouco mais e se preparem para a avaliação somativa que ocorre durante o período de uma semana, a partir deste final de semana. Trouxe aqui então a nossa avaliação, conforme ela foi entregue para vocês. E a primeira questão da parte de imagem dentro da nefrologia, e nesse caso principalmente da urologia dos animais de companhia, perguntava para vocês que se ou quando o objetivo do médico veterinário para solicitar o exame de imagem for avaliar a integridade anatômica, se não tem ruptura, obstrução e funcional, né, da uretra nos machos, qual seria a forma mais adequada para a gente explorar anatomicamente essa estrutura, qual o exame de imagem mais adequado. Então tem 5 alternativas. A primeira delas diz que seria uma radiografia simples em 2 decúbitos. Na verdade, a radiografia simples em 2 decúbitos, ela faz parte do exame radiográfico contrastado que vem depois. Mas a radiografia simples isoladamente, somente a radiografia simples, não é suficiente para que a gente consiga determinar se a uretra está íntegra, sem ruptura e sem obstrução, se a função de eliminação da urina e do ejaculado ela é preservada ou se essa função foi alterada. Então a alternativa A estaria errada. Assim como a alternativa B e C, a ultrassonografia pode até ser utilizada como um complemento para a avaliação da uretra, principalmente da uretra prostática, dentro da cavidade abdominal e pélvica, mas no interior da pelve propriamente, e na uretra membranosa, no períneo e na base do pênis, a ultrassonografia ela é pouco adequada para isso, ou em alguns casos a gente pode ter dificuldade de visualização da uretra. Então, pode ser utilizado como uma tentativa, mas não é o melhor exame para se determinar a integridade da uretra. A alternativa D falava da urografia excretora. Acho que todos vocês vão se lembrar, né, o que é uma urografia excretora. A urografia excretora avalia boa parte do trato urinário, poderíamos dizer que é uma das técnicas contrastadas mais completas para o trato urinário, porque a gente faz a injeção, a infusão do meio de contraste por via intravenosa e radiografa sequencialmente esses indivíduos. A gente vai radiografando numa sequência, no intervalos de 5 minutos, num período máximo de 15 minutos para a urografia excretora, alternativa D, e ela realmente ajuda a visualizar uma boa parte do trato urinário, como a gente pode ver nessa figura. A urografia excretora ela permite com que a gente veja, avalie, primeiro, a função do rim de excretar. É um bom exame para avaliar de forma subjetiva ou qualitativa a função de produzir urina. Este exame mostra isso, a fase do nefrograma, em que o contraste está no parênquima renal e começa a ser acumulado na pelve, aí já passa a ser o pielograma, permite a gente avaliar essa função renal, né, de produzir urina de forma qualitativa e não quantitativa. E também permite avaliar a função das vias urinárias, como a pelve, onde a gente tem marcado aqui com laser, os ureteres e a vesícula urinária. Mas não permite avaliação da uretra, a não ser que a gente pudesse radiografar esse paciente durante a micção. Então também não é um exame adequado para isso. A urografia excretora ela está muito mais ligada à avaliação do chamado trato urinário superior e no máximo da vesícula urinária. Também não era essa alternativa, então nos sobrou a última alternativa, que é a uretrocistografia, ou cistografia, uretrocistografia retrógrada, mas sempre incluindo a uretra, se obviamente o seu objetivo, o objetivo do solicitante, for avaliar a integridade da uretra. Isso é importante, ou esse comentário é importante, porque para avaliação da vesícula urinária, da bexiga, a gente pode fazer uma cistografia, que não permite avaliação da uretra, que é específica para avaliar a integridade anatômica, para avaliar a estrutura
da vesícula urinária. Cistografia, cisto é bexiga, cistografia é o exame contrastado específico somente da vesícula urinária. Como a gente tem aí em tela agora, né? A gente consegue visualizar nessa tela a sonda uretral sendo passada a partir do pênis, onde eu mostro aqui com o laser agora, subindo na região da uretra membranosa, passando por todo o períneo, que não aparece inteiro nessa imagem, depois a parte pélvica, mas na verdade nós não estamos avaliando ou testando a integridade da uretra, porque o que a gente está vendo por meio do contraste é a sonda uretral. A única estrutura que a gente consegue avaliar a integridade, ou como nesse caso a falta de integridade, o extravasamento, é a vesícula urinária, porque a sonda foi passada pela uretra até o interior da bexiga e o contraste injetado diretamente no interior da bexiga. Portanto, se a gente quisesse avaliar a uretra e não a vesícula urinária, o exame seria diferente, seria essa última alternativa, que é a uretrocistografia. A sonda uretral, nesse caso, ela fica na extremidade mais distal ou mais distante da vesícula urinária, na extremidade da uretra, nesse caso, nos machos, na extremidade bem próxima ao ósteo uretral externo. E o contraste é injetado e ele vai percorrer, e não a sonda, todo o trajeto da uretra, e se tiver uma ruptura ou uma obstrução, ele vai demonstrar de forma muito mais eficiente do que qualquer uma daquelas outras alternativas citadas, e também de forma muito mais segura do que se eu passar a sonda até a bexiga e injetar o contraste dentro da bexiga. Esse é um exemplo de uretrocistografia, só para a gente comparar e ver a diferença da cistografia, em que é a sonda que a gente vê e não a uretra. Espero que essa questão tenha ficado clara para vocês, né? E agora a gente passa então para a nossa segunda questão da avaliação formativa, né? Ou para o segundo teste de múltipla escolha da avaliação formativa, que no caso da nossa somativa pode também ser um teste, né? Não necessariamente de múltipla escolha, mas um teste com imagens, e portanto eu aproveito essa nossa devolutiva para mostrar algumas imagens para vocês. A questão 2 perguntava, ou pedia, né, a consideração de vocês sobre a realização do exame contrastado do trato urinário, né, e qual meio de contraste utilizar. Então tem alguns citados aí, tem coisas que nem são meios de contraste, por exemplo, a gente não tem contraste à base de potássio, basicamente os nossos meios de contraste são a base de bário e a base do iodo, para uso em radiologia, tá? Para uso em tomografia e mais ainda em ressonância, a gente tem outras variedades, mas principalmente o bário e o iodo na medicina e na medicina veterinária como meios de contraste para radiografia e exames radiográficos contrastados. Veja, o contraste à base de bário, ele é de uso exclusivo para o trato digestório, não pode ser utilizado em nenhum outro órgão, não é nada adequado para se utilizar por via intravenosa por uma urografia excretora ou por via uretral por uma uretrocistografia ou cistografia. Contraste de bário jamais vai ser utilizado nesses órgãos ou por essas vias, ele é específico para ser utilizado ou por via oral ou por via retal nos exames do trato digestório, quando a gente não suspeita de ruptura do trato digestório. Se tiver suspeita de ruptura, nem para o trato digestório o bário vai ser indicado. São os meios de contraste à base de iodo que podem ser utilizados por via intravenosa, por via uretral, no caso da uretrocistografia, e eventualmente para outros exames de imagem contrastados, por exemplo, por via oral, para se fazer o trânsito gastrointestinal num paciente que a gente suspeita ou que a gente não tem certeza que ele não tenha uma ruptura do trato digestório. Para esses casos, a gente sempre vai dar prioridade para o contraste à base do iodo. Tá? E acho que é interessante a gente discutir a última alternativa, que afirma que não são usados meios de contraste em pacientes com suspeita de doenças urinárias. A bem da verdade, os contrastes são sempre utilizados, mas alguns cuidados podem ser necessários, principalmente se o teu paciente tem uma doença renal, principalmente se ele tem uma redução da taxa de filtração glomerular. O importante antes de se fazer um contraste com um elemento como o iodo, que é potencialmente nefrotóxico, é
reidratar esse paciente, devolver a sua capacidade de excreção, de filtração, para diminuir o tempo que este elemento iodo tem contato com o trato urinário, principalmente, né, com as células tubulares e o glomérulo. Conforme a gente reidrata o paciente, devolve a sua capacidade, pelo menos parcial, de filtração glomerular, a gente também acelera a passagem do contraste pelo trato renal, pelas células do rim, e reduz a sua nefrotoxicidade. Tá? Então, essa última alternativa está errada, são usados sim, mas alguns cuidados são importantes e vocês têm que reconhecer isso. Ou, antes de pedir uma urografia excretora, antes de injetar contraste por via intravenosa no seu paciente, tenha certeza de que ele está pelo menos normo-hidratado. E se souber a respeito da sua produção urinária, isso vai ser bastante interessante também. Ele tem que estar produzindo urina em uma quantidade ou numa taxa de filtração adequada, pelo menos para reduzir essa nefrotoxicidade. Então essa questão era uma questão bem simples, mas que traz alguns pontos importantes. Importantes para a gente considerar para os outros sistemas, mas no caso da nossa disciplina e dos nossos resultados de aprendizagem, para essa disciplina, para a gente pensar também quando não fazer. Não é porque ele tem uma doença renal aguda ou crônica que a gente não vai fazer, mas a gente talvez prepare melhor esse paciente, a gente adie e escolha um outro momento para fazer o exame contrastado. Tá? Principalmente a urografia excretora. A uretrocistografia ou a cistografia, hipoteticamente, ela poderia ser feita mesmo num paciente com uma doença renal crônica, porque ele não vai excretar, não vai metabolizar esse meio de contraste, ele não vai ter contato lá com as células tubulares do rim. Mas, se ele tiver obstruído, por exemplo, esse exame não será possível. A gente não vai conseguir passar a sonda ou injetar o meio de contraste nessa uretra obstruída. Se ele tiver com a bexiga extremamente repleta, não tem como você, além da urina que está ocupando espaço, colocar mais meio de contraste. Então tem vários pontos que são importantes que a gente pode considerar na leitura, né, ou trabalhando com esta questão, né, e estudando esse assunto, os exames ou as técnicas contrastadas para o trato urinário. Bom estudo a todos. E a terceira era uma questão de verdadeiro ou falso que eu pedia para vocês identificarem quais dessas afirmações eram falsas, e é importante a gente discutir o porquê dos falsos. Aqui eu não tinha pedido para que vocês justificassem a alternativa falsa ou a afirmativa falsa, mas é importante que vocês tenham isso em mente, né, para que a gente, primeiro, não caia nas questões de senso comum, né, para a gente usar as nossas informações bibliográficas, técnicas e científicas nas nossas escolhas. Tá? Então vamos lá. A primeira delas falava sobre a ausência de diferenciação entre camada cortical e medular. Vamos parar aqui primeiro. Quando ou com quais métodos, qual método de imagem a gente consegue ver diferença entre camada cortical e medular? Somente com a ultrassonografia. Então essa afirmativa ela está relacionada ao exame de ultrassonografia renal, e ao principal parâmetro para definir se uma doença renal já atingiu um estado crônico ou se ela é aguda ainda. E é esse parâmetro, a diferença entre a camada cortical e a medular. Ela tem que ser perceptível, essa diferença tem que ser perceptível, né, a partir do momento em que a gente faz a ultrassonografia abdominal, tem que ser fácil de perceber essa diferença. Né? Ou, pelo menos, né, durante a exploração, a gente tem que identificar que a córtex é mais ecogênica e a medular, ou a medula renal, é menos ecogênica. Quando as ecogenicidades das duas se aproximam, ou pior, quando não tem diferença nenhuma entre as duas, isso é uma evidência de doença bastante crônica. Então, num estado agudo ou num paciente sem doença renal nenhuma, a gente deve conseguir ver essa diferença entre a camada medular, que é um pouquinho mais escura, hipoecogênica, e a camada cortical, que é um pouco mais ecogênica. Estou bem na transição agora, entre a camada cortical e a medular, um pouco mais ecogênica, e isso gera essa diferença entre as duas camadas, ou os dois segmentos do parênquima renal. Na medida que elas vão se aproximando, vão ficando cada vez mais parecidas, ou que essa diferença entre as duas camadas se perde, a gente tem uma evolução
para um quadro que a gente considera um quadro crônico, que a gente já não percebe mais essa diferença entre as duas, né? Que tanto a córtex quanto a medula, elas vão atingindo a mesma hiperecogenicidade, a mesma ecogenicidade elevada, né, entre as duas camadas, e este é um quadro que caracteriza uma doença renal crônica, né? Isso é muito comum nos indivíduos mais velhos que já passaram por agressões ao rim ao longo de sua vida e que agora tem um quadro de fibrose renal. E isso aumenta a ecogenicidade tanto da córtex quanto da medula. Mas, se a gente tiver essa mesma manifestação ultrassonográfica no indivíduo jovem, principalmente num cão jovem, num Lhasa, num Shih Tzu, também em Cocker, também em Cavalier King Charles, é possível que esse indivíduo apresente um quadro reconhecido como displasia renal, que é uma doença renal crônica, mas que se desenvolve muito rapidamente, logo no início da maturidade desses indivíduos. Enquanto eles estão atingindo lá a idade adulta, ele já tem um quadro como esse, ele nem teve tempo e nem exposição a agentes agressores o suficiente para já ter uma doença renal crônica, mas por uma condição do desenvolvimento e uma condição genética, ele já tem um excesso de fibrose renal, como se fosse um doente renal crônico. A gente só classifica ele como displasia renal, só denomina essa alteração como displasia renal, né, para diferenciá-lo daqueles pacientes que têm histórico de lesões crônicas ou de traumas crônicos, de agressões que podem ser tóxicas, né, a longo prazo, para diferenciá-lo desses animais que são jovens, com displasia renal. E eu falo disso aproveitando essa imagem porque ali tem uma das alternativas ou das afirmativas que também falava sobre displasia renal, e a respeito dela ou sobre ela que eu quero complementar as nossas aulas e falar um pouquinho depois, tá? Resumindo, a afirmativa A, ela é falsa, porque a ausência de diferença entre córtex e medula indica doença renal crônica. E a presença de diferença entre córtex e medula indica doença renal aguda? Se o rim estiver doente, sim. Se o rim não estiver doente, é um rim normal. Tá? Quero dizer o quê? Que um quadro ultrassonográfico de um rim normal e de um rim com doença aguda é igual. A ultrassonografia, nessa etapa aguda, ela não é suficiente para dizer esse rim está doente. Existem outros métodos para isso, como a análise da urina, a análise bioquímica, o próprio hemograma, que vai complementar essa abordagem. A ultrassonografia ela é muito mais útil para dizer que aquele paciente que você já sabe que tem um quadro renal é agudo ainda ou já é crônico. Quando ele vai ser crônico? Quando não tiver mais diferença entre camada cortical e camada medular. Tá? Então é uma alternativa, uma afirmativa falsa. Tá? A B falava que a presença de uma imagem anecogênica, sem eco, é indício de doença obstrutiva. Aí tinha mais ali, uma imagem anecogênica na pelve renal. É indício de doença obstrutiva, sim. Uma imagem anecogênica no parênquima renal, não necessariamente. Pode ser sinal de uma doença cística do rim, da presença de um cisto. Mas a pelve dilatada e com material anecoico é um grande sinal de obstrução. E aí eu vou aproveitar para mostrar para vocês também, né, esse aspecto que a gente consegue visualizar da pelve dilatada por meio da ultrassonografia. Mas também poderia ver a pelve dilatada, a pielectasia, por meio da radiografia contrastada, por meio do uso de um meio de contraste. Então agora eu vou colocar aqui para vocês em tela esta imagem da pielectasia, da dilatação da pelve renal. Observe que, conforme a descrição, eu tenho material anecogênico, sem eco nenhum, mas na área da pelve renal. Isso é indicativo de doença obstrutiva. Por outro lado, se esse material anecoico ou anecogênico estiver no parênquima renal e não na pelve, como a gente vê agora nessa imagem, isso pode ser um reflexo da formação de um, ou como nesse caso, de múltiplos cistos renais. Isso é extremamente importante para os gatos de pelo longo, que podem ter um quadro denominado de doença renal policística, ao ponto desses rins ficarem completamente tomados, ou quase que completamente tomados,
por cavitações, por espaços cheios de líquido, perdendo então a área de parênquima renal, que é responsável pelas funções renais. A longo prazo ele também vai ter um quadro de doença renal crônica, uma incapacidade de exercer as funções renais. Tá? Então, só para a gente exemplificar, a presença de imagem anecogênica pode sim indicar uma doença obstrutiva quando ela envolve a pelve renal. Se a imagem anecogênica estiver nas estruturas do parênquima, não necessariamente será uma doença obstrutiva. Isso é importante, porque um paciente com uma doença obstrutiva, ele pode se tornar rapidamente um paciente cirúrgico, enquanto esse aqui tende a ser um paciente de manejo clínico, com uma doença cística ou policística, como é o caso dos gatos, principalmente os gatos de pelo longo. Seguindo então na avaliação, ou nas afirmativas da avaliação, a terceira está ligada com o que a gente acabou de falar, né? Que é a doença renal, a quarta, perdão, a doença renal policística. A doença renal policística, diz aqui, não pode ser observada por ultrassonografia. Está errado, né? A gente acabou de ver um exemplo de doença renal policística na ultrassonografia e depois confirmado pós-mortem na peça anatômica coletada após a necrópsia. Então essa também é uma afirmativa falsa. A doença renal policística tem como seu principal meio de diagnóstico a ultrassonografia. E ela também pode ser utilizada, assim como a radiografia para a displasia coxofemoral, pode ser utilizada a ultrassonografia para a doença renal policística como um método de seleção com base no fenótipo, para impedir que esses reprodutores, gatos persas, transmitam a doença aos seus descendentes. É a ultrassonografia o meio que a gente utiliza para avaliar esse fenótipo. Não é o meio de diagnóstico genético ou da identificação das anormalidades genéticas. Para isso existem os testes específicos. Mas para a identificação fenotípica, sim, tanto para o diagnóstico quanto para a prevenção da doença nos descendentes ou controle da doença na população. Tá? Eu acabei pulando a C, mas também havíamos falado já da displasia renal. Então a displasia renal ela vai se manifestar à semelhança da doença renal crônica, mas em indivíduos jovens. A displasia renal pode ser identificada pela ausência de diferenciação córtico-medular. Tá certo, só que eu continuaria isso em indivíduos jovens ou que têm sinais desde jovem. A gente tem que suspeitar da displasia renal sim. Tá? E a última falava de novo da urografia excretora sendo um exame contraindicado em pacientes urêmicos. Não está totalmente errado se a gente pensar que um paciente urêmico muitas vezes está desidratado. Tá? Mas ela só está contraindicada nesse paciente urêmico enquanto ele está desidratado. Quando a gente reidrata e principalmente quando a produção urinária é reestabelecida, a urografia excretora pode ser realizada se tiver indicação. E hoje, quais são as principais indicações para a gente fazer uma urografia excretora? Avaliar principalmente a capacidade desse rim de excretar de forma qualitativa e não quantitativa, falamos disso já, e avaliar a integridade das vias urinárias. Para os cirurgiões, ela pode ser a urografia excretora, um exame extremamente útil para definir pontos de ruptura ou de obstrução, pontos ou áreas de estenose, áreas de necessidade de intervenção cirúrgica. Então pode ser um exame bastante interessante para essa situação. Para aqueles pacientes com obstrução, a gente viu alguns exemplos de como a urografia excretora pode mostrar esse quadro obstrutivo, mas a gente viu também que a ultrassonografia que mostra essa dilatação da pelve renal que a gente vê aqui, também é suficiente para demonstrar esse processo obstrutivo. E hoje, na nossa rotina, na indicação ou a principal indicação para se fazer urografia excretora, está mais ligada com um quadro que é bastante reconhecido dentro desse grupo de doenças do trato urinário inferior, principalmente entre os cirurgiões, que é o chamado ureter ectópico.
A urografia excretora hoje ela é basicamente indicada para pacientes que a gente suspeita que o ureter dele mal formado se insira não na vesícula urinária, lá no trígono vesical, mas diretamente lá na uretra, levando com que geralmente essa paciente, essa cadela, tenha um quadro de incontinência urinária. Secundariamente, ela também vai ter essa imagem aqui, esse mega ureter, mas é uma condição em que a gente percebe que o ureter, ao invés de se inserir e de depositar a urina e o contraste diretamente na vesícula urinária, ele segue reto na direção da pelve e acaba se abrindo na uretra ou na vagina, ocasionando como sintomatologia a incontinência urinária, né, ou a queixa de incontinência urinária em cadelas e animais extremamente jovens. Né? E assim a gente conclui a nossa discussão da avaliação formativa. Eu me coloco à disposição de vocês, né, para dúvidas que vocês venham a ter durante essa etapa do preparo, do estudo, antes de iniciar a resolução da avaliação no ambiente virtual de aprendizagem, da avaliação online, que será disponibilizada para vocês. Então aproveitem agora esse final de semana para rever essas questões, reestudar, assistam o vídeo de novo, avisem aos colegas que o vídeo está disponível, né? E durante a semana façam a avaliação avaliação somativa no ambiente virtual de aprendizagem. Agradeço pela atenção de todos, né? E deixo um abraço e um bom final de semana.